Oi, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de comportamento de funções. Eu tenho aqui uma função que é a raiz de x. A gente vai ver como essa função se comporta. A princípio, nós temos que classificar a função para a gente entender. Gente, toda função, prestem bem atenção, isso aqui confunde a cabeça de algumas pessoas. Toda função que tem a variável dentro da raiz é classificada como irracional. Porque tem gente que olha uma função como essa daqui, ó, por exemplo, f de x é igual a raiz quadrada de 16. Essa função aqui ela é constante. Por que ela é constante? Porque se eu fizer a raiz quadrada de 16, eu vou conseguir o número 4. F de x igual a 4. Então é uma função constante. Ah, mas Leandro, está dentro da raiz. Tá, tudo bem, está dentro da raiz, mas um número que tem como extrair sua raiz e até se transforma em natural. Então, essa função aqui, ó, vou repetir. Vamos colocar também raiz de 3, também é constante. O número que tiver aqui dentro não interessaria, certo? Agora, então, temos a função irracional. A função irracional, o seu domínio, que é a letra A, tá? Não sei porque está a letra S. Na letra A, eu consigo fazer até aqui na frente, ó. Domínio D da função é igual. Veja bem, quais valores de x eu posso atribuir para que essa função se comporte, né? Veja só, aqui dentro da raiz eu posso ter o 0, eu posso ter o 1, o 2, o 3, por mais sejam raízes tanto naturais quanto irracionais eu vou ter. Agora, para números reais do conjunto R, eu não consigo admitir, por exemplo, uma raiz negativa aqui dentro. Por exemplo, raiz de menos 1 não existe para os números reais. Não existe raiz negativa para os números reais. Mediante esta situação, o número que eu começo a conseguir raízes é o 0. Então, existe sim a raiz de 0. A raiz de 0 é 0. Então, o que me implica dizer que esse domínio é x pertence aos reais, tá ok? X é maior ou igual, porque o 0 pode entrar, tá? A 0, certo? A imagem eu vou largar para lá por enquanto. Largar para lá, sim, entre aspas, tá, gente? Porque eu tenho que fazer o gráfico para entender o comportamento, certo? Agora o gráfico. Como que a gente vai fazer o gráfico? Então, eu vou fazer aqui, letra D, uma tabelinha de valores. Essa tabela é muito importante, tá, gente? Pessoal que está começando a estudar funções. Por quê? O valor de um vai implicar no valor do outro. Então, eu tenho aqui xf de x. Aqui no meu gráfico é x, já tem aqui, né? Mas eu vou reforçar. E aqui é meu f de x, que pode ser a letra y também, tá bom? Tanto faz. Eu acho que está dando para vocês enxergar o gráfico aí. Eu vou escolher 3 valores para essa função. Já são valores primordiais para eu defini-la. O meu primeiro valor aqui que eu vou escolher para x é 0. Se o meu x for 0, eu vou ter que raiz de 0. E raiz de 0 é 0. Ou seja, o meu f de x também seria 0. E eu vou marcar esse ponto. Ele está aqui logo na origem do plano cartesiano. Olha que bacana, gente. Agora, eu vou escolher um outro valor e eu vou ficar atento ao seguinte. Essa raiz, eu vou escolher valores de quadrados perfeitos, mas eu posso escolher qualquer valor. Acima de 0. Olha, isso aqui, gente, é muito importante, tá? Ó, acima de 0. Vamos respeitar o domínio. Você tem que respeitar o domínio, tá? Agora aqui eu vou escolher o número 1. A raiz de 1, eu vou obter o número 1. Então, meu número 1 aqui vai ligar
Aí ele aqui, ó. Ó o número 1. Ó o ponto aqui, ó. Ótimo. Agora, eu vou escolher o 2. Se eu escolher o 2, eu vou ter a raiz de 2. E você vai bater na calculadora científica, tá bom? A raiz de 2, eu tô com a minha aqui, se escutar o barulhinho das teclas, ó. 1,414. Eu vou ter raiz de 2. Eu falei que eu ia escolher quadrados perfeitos, mas vou pôr um só para 1, deixa eu colocar aqui, gente, no cantinho, ó. A raiz de 2 tem esse valor aproximado, tá? Ó. 1,414. Ou seja, no gráfico eu vou marcar próximo a 1/2. E esse próximo a 1/2 está aqui, ó. Aqui o 2, ó. Eu já consigo entender o comportamento ali da curva, mas eu vou marcar mais um ponto só para vocês verem o negócio aqui. Eu vou marcar o x, aliás, vou marcar mais 2 pontos. Até fechar aqui, ó. Nem sei se vai caber, né? Vamos marcar agora o 9 para o x. Se eu marcar 9 para o x, raiz quadrada de 9, eu tenho um número 3. Então, 9 no x está aqui e o 3 do y está ali. Por que eu escolhi esse valor? Porque ele está mais distante, olha lá. Então, eu achei um ponto aqui dessa mesma função. Agora, eu vou ligar. Nessa ligação, vocês vão perceber que vai aparecer um arco, ó. Olha. Vai se comportando assim. Pronto. Este é o gráfico dessa função irracional. Claro que para cá ele vai continuar, ó, tá? Ele vai ter um comportamento para lá. E aí, o que me implica nisso? O gráfico está desenhado, tá? Se você quiser desenhar, vocês podem ir no site do Symbolab conferir, tá? Vocês podem ir lá conferir à vontade. E uma última coisa que eu queria ver era essa imagem. A imagem da função, última não, penúltima, né? Imagem de f vai ser o y. O domínio é x, a imagem é y. Então, eu tenho y pertence a R. Tal que, repara para você ver que do 0 para cima eu tenho curva. Eu estou olhando o eixo y. Ah, Leandro, mas a curva está parando aqui, parecendo 4. Não, gente, porque o gráfico cabe até aqui. Se você for indo, essa curva vai fazendo sempre uma subida assim, ó. Deixa eu imitar ela aqui, ó. Ela vai fazer isso, mas ela vai subindo, ó. Ela continua subindo, entendeu? Então, eu colocaria ele como infinito, de 0 ao infinito. Portanto, eu vou apagar aqui essa curva, só para demonstração. O meu y é maior ou igual a 0. Porque não tem desenho para baixo, ó, só tem K para cima, ele vai subindo, certo? Eu fiz aqui, deu 3, né? Raiz de 9, deu 3. O gráfico está desenhado ao lado. E agora as raízes reais. Tem duas maneiras de fazer, e eu vou ensinar. A raiz real, toda vez que você quiser achar as raízes reais, você vai pegar a função f de x igualar a 0. Se eu fizer isso, eu vou ter ali raiz de x é igual a 0. Elevando os dois lados ao quadrado, eu vou obter que x é igual a 0. E um macetinho para você matar esse tipo de questão é o seguinte. X igual a 0 é onde está cortando no eixo x aqui? Logicamente no 0. Aonde intercepta no eixo x é a raiz da função. É o 0 daquela função. Vocês vão ver isso em cálculo diferencial e vem também em cálculo numérico, tá, gente? Falando nisso, eu vou gravar daqui a pouco cálculo numérico. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e entendido. E deixe suas dúvidas no comentário acerca dessa função bem simples, mas muito importante. E nos vemos no próximo vídeo aí. Até mais!